Ó, eu recebo um monte de dúvida nas minhas redes sociais me perguntando: Danilão, como é que eu defino aí o meu perfil de investidor? Sabe aquele perfil de investidor lá? Se eu sou moderado, agressivo ou conservador? Que pouca gente fala no mercado é que assim, beleza, eu fiz lá o teste de suitability e vi que eu sou moderado. E agora, Danilão, como é que eu faço para montar uma carteira de investimento moderado? Que ativo que eu preciso escolher para minha carteira se encaixar esse perfil? Porque cá entre nós, né, galera? Já pensou aí você cai ali no teste, no perfil moderado? E aí você acaba não sabendo o que você tá fazendo e monta uma carteira agressiva, vai ter problema para dormir à noite. E fora que tem gente que cai com um agressivo lá, o cara tá, pô, agora caí com um agressivo, beleza, vamos montar uma carteira top aí, batendo as rentabilidades do mercado todas aí. Mas o cara perde para renda fixa. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Para quem não me conhece, eu me chamo Danilo Andrade, do canal Lumos Invest. Para quem quiser acompanhar minhas redes sociais, eu posto bastante coisa por lá também, vou deixar aqui embaixo para vocês. Já fica o convite para se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais também, que vocês serão muito bem-vindos por aqui e por lá. Galera, basicamente, para você começar ali a conhecer, ou fazer um teste de perfil de investimento, né, você se conhecer, existe no mercado aí o teste do suitability, que é o mais comum aí. É aquele teste que quando você vai fazer abertura em corretoras, e você acaba respondendo lá, eu tenho visão para longo prazo, como você se sentiria se você vê sua carteira perdendo valor, né? Você vai respondendo algumas perguntas e com base nas perguntas ele te dá lá qual o seu perfil de investidor. Esse teste, galera, ele é regulado pela CVM e ele é obrigatório para cada corretora de valor aplicar esse teste para quem está fazendo a abertura de conta e também refazer esse teste a cada 24 meses. E daí, após executar o teste lá, é logicamente que ele te dá 3 opções ali de perfil de investidor, né? O conservador, que é a galera mais conservadora, tem o perfil mais moderado, que é uma pessoa que está querendo ter uma rentabilidade um pouco maior ali, para um pezinho ali na renda variável, talvez ali em fundos imobiliários. E o agressivo, que daí é a galera mais arrojada aí para buscar maiores rentabilidades do mercado, investir em ações, investir em small caps, que são empresas aí com potencial de crescimento, investimentos também em criptoativos, né, e assim por diante. Só que assim, você só fazer o teste de suitability, ele é muito raso, tá, galera? Porque eu já vi muita gente dando uma burladinha no teste e não sendo muito sincero ali nas respostas desse teste, porque o que acontece, galera? Por exemplo, se você cai com um perfil conservador, algumas corretoras elas não te abrem ali a opção da renda variável. Então, para quem tá querendo investir em renda variável, às vezes o cara vai respondendo lá, cai no perfil conservador e nem tem essa opção liberada para ele para poder fazer os investimentos. Então, eu já vi muita gente errar ali de propósito nas perguntas ou modificar de propósito só para pegar o perfil agressivo para ele poder ter de todos os produtos que a corretora oferece por aí. Inclusive, vou estar deixando aqui na descrição um teste de suitability aí, quem quiser fazer para ver qual é o seu perfil, fica à vontade, vou deixar na descrição aí para vocês executarem o teste caso queiram, beleza? Beleza, Danilão, eu fui lá, fiz o teste, deu agressivo, agora sou um cara agressivo. Calma lá, que essa foi a parte mais rasa do teste, tá? Não vai achando aí, saiu como agressivo, vou mandar bala lá em ações, em fundo imobiliário e vou mandar ver. Calma que eu acho que assim, galera, a principal parte ali é a parte mental que você vai utilizar para fazer uma autoanálise sua. Você tem que começar pensando assim e fazendo uma autoanálise da seguinte maneira. Pô, eu tô querendo começar a investir por quê? Eu quero investir porque eu tenho um objetivo tal. Pô, esse objetivo tal, ele é de curto ou longo prazo. Até porque, galera, muita gente traça objetivos, mas a maioria deles é curto prazo, né? A galera tem dificuldade hoje, principalmente o brasileiro, de ficar pensando no futuro, na aposentadoria, quer viver o hoje, né? Se você tem objetivos de curto prazo, que não tem problema nenhum você ter eles, mas é importante sempre você ter um de longo prazo para assegurar sua aposentadoria também, mas os de curto prazo você vai ter que pensar em ativos ali com uma liquidez mais rápida, que você não possa ter o dinheiro travado, não pode estar investindo num ativo tão volátil, porque ó, vamos pensar o seguinte, um cara lá que tem um objetivo de curto prazo ali, ele começou a investir em janeiro de 25 pensando em resgatar o dinheiro em dezembro de 25. A gente tá aqui na metade do ano, em julho. Vamos pensar que o cara lá em janeiro investiu na VEG. Olha o que aconteceu com a rentabilidade dele até agora, de janeiro para cá, investindo na VEG. Esse cara já teve praticamente 30% de perda no mercado. Então, galera, você traçar seu objetivo, saber aquilo que você quer e traçar se ele é curto ou longo prazo, faz uma total diferença no momento que você vai escolher os seus ativos. Falando em perdas aqui, que eu falei dos 30% da VEG, outra coisa que você tem que fazer uma autoanálise é pensar o seguinte, poxa,
poxa, eu sou uma pessoa suscetível a ver perda, a ver minha carteira ali caindo 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, né? Eu aguento esse tranco aí, eu consigo dormir tranquilo, não ficar olhando ali o seu gerenciador de carteira, o seu Excel ali, tanto faz onde você controla ali o seu dinheiro, né? Pode ser no velho e bom Excel. Tem muita gente que começa a investir em renda variável e começa a ficar olhando ali o tempo todo. Ah, subiu, desceu, subiu. Agora, meu amigo e minha amiga, fica ligado que eu vou te apresentar uma pessoa aqui que você vai gostar muito de conhecer ela. Uma pessoa? Como assim uma pessoa? Sim, o meu amigo Harry. Não é esse Harry não, editor. Coloca o Harry certo aí, pô. Esse Harry. Harry Markowitz. O Harry Markowitz é um vencedor do Prêmio Nobel em 1990, um Prêmio Nobel de Economia, e a teoria que ele traz é a seguinte, e é sensacional. Vamos pensar o seguinte para facilitar aqui a analogia com a teoria do Markowitz. Eu vou montar um time de futebol aí, só que o meu dinheiro é limitado. Eu não tenho dinheiro para investir nos 11 melhores jogadores, ou seja, em todos os jogadores que vão compor ali meu elenco. Mas daí o que eu decido fazer? Eu vou lá e coloco 90% do meu dinheiro no meu atacante. Eu vou falar assim, pô, eu vou colocar ali no meu atacante ali, Danilão. O cara vai meter gol pra caramba ali, eu vou ganhar. E aí o cara gasta 90% da grana dele no melhor atacante e o resto, os outros 10% é dividido no restante do elenco. Já viu que vai vir outro 7-1 aí nesse meu time, né? Galera, a teoria do Markowitz é o seguinte, o que ele diz? Que não basta você ir lá e escolher individualmente um ativo, uma ação, um fundo imobiliário ali, achando que ele vai fazer a grande diferença da sua carteira. Não depende você comprar só ativos bons individualmente, mas sim como eles se comportam como um todo, como eles se comportam quando você tem um ativo X e o ativo Y na carteira. Por exemplo, trazendo pro nosso time aqui, não adianta nada eu investir ali num atacante, mas meu goleiro ali ser ruim pra caramba, ali eu só investir parte dos 10%, toda bola que vai pro gol é gol. Pro Markowitz é importante você ter um conjunto que conversa muito bem entre si. Por exemplo, enquanto um ativo tá subindo, o outro tá caindo. Ou seja, a sua carteira está diminuindo essa oscilação do mercado. Pensa assim, você tem 3 ativos excepcionais, só que os 3 ao mesmo tempo estão subindo. Pô, você tá bombando. E quando os 3 estiverem caindo? Sua carteira vai estar derretendo. O importante é você estar conseguindo mesclar. Ah, agora é o momento desse ativo aqui e o outro aqui tá caindo. Pô, beleza, esse aqui tá segurando esse ativo. Então minha carteira tá ficando numa média de flutuação ali aceitável. Ah, Danilo, mas cara, como é que eu sei que os ativos funcionam bem juntos aí, hein? Ótima pergunta, viu, carinha? E assim, galera, você não precisa saber ali de fazer uma matriz de correlação, nenhum tipo de cálculo ali diferenciado. Eu vou explicar para vocês. Vamos pensar agora que o juros está subindo, igual aconteceu ali no ano passado, ali no meio do ano passado para cá, ali de julho de 2024 em diante, que a taxa Selic começou a subir. O que aconteceu no mercado? As empresas começaram a ter mais dificuldade para fazer as suas expansões, pegar financiamento, porque começa a pagar a taxa de juros muito mais alta. Então, quem que começou a sofrer? Os ativos de renda variável, por exemplo, como o fundo imobiliário, as ações. Então, esses ativos começaram a sofrer. E quem começou a subir? Os ativos da renda fixa, os CDBs atrelados à CDI, o Tesouro Selic e assim por diante. Esses ativos se correlacionaram junto. Então, se você tinha ali ações caindo, você estava ali exposto na renda fixa com ela subindo. Então, esse impacto foi minimizado. Diferentemente, se você tivesse uma carteira 100% alocada em ações. O que ia acontecer ali? A Selic começou a disparar, a sua carteira ia desabar. Vamos para um outro cenário. A inflação subindo. Quem se beneficia com isso? Títulos atrelados ao IPCA. Eles vão estar ganhando rentabilidade. E quem que se prejudica com isso? Títulos de renda fixas pré-fixada, pensa, ele prefixou um título ali em 10% e a inflação chegou a 8%. Pô, comeu toda a rentabilidade dele. É um exemplo, tá, galera? Mas só para vocês terem em mente o que isso pode acontecer. Ações também acabam tendo problemas ali, porque acaba a inflação aumentando, vai ter que pagar mais dissídio para os funcionários, acaba tendo mais gastos operacionais. Vamos pensar um outro exemplo aqui. Crise política no Brasil, que é o que a gente vem acompanhando por aí, né? O que acontece? A gente tem a desvalorização do nosso real, ou seja, o real acaba se desvalorizando por causa de uma crise política aqui. O que sobe? Sobe o dólar, ativos do exterior vão subir. Se você investe lá em stocks, em REITs, eles vão estar subindo também junto com o dólar. E o que vai estar caindo? Os ativos aqui do Brasil. As ações, os fundos imobiliários. Agora um outro exemplo aqui, ó. Crise global generalizada, guerra, pandemia, crise global. O que vai acontecer? O que vai subir aí? Os ativos de segurança do mercado. Tipo, o ouro, o Bitcoin. E o que vai cair? Todo o restante. Logicamente, né, pessoal, que não é tão simples assim. Para você conseguir construir uma carteira onde os ativos se correlacionam entre si, você precisa estudar os ativos, analisar as empresas,
ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Além disso, entender um pouco de economia, de macroeconomia, de panoramas de mercado. Por isso, galera, já fica o convite aqui que se você quiser aprender do zero até o avançado ali, passando por todos os ativos, e quando eu falo assim, passando por todos os ativos, é basicamente pegar uma pessoa que não entende nada de investimento, uma pessoa que só fica na poupança, ensinar para ela renda fixa, renda variável, ou seja, ações do Brasil, fundos imobiliários, ETFs do Brasil, ativos internacionais e além disso os criptoativos, NFT, criptomoedas, stablecoins. Eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês o meu curso online, a minha mentoria. Quem quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer mais ali sobre o mundo dos investimentos, fica o convite aqui para vocês, que será um prazer ter vocês ali como meus alunos e mentorados. Mas vamos seguindo aqui. Galera, o que eu quero falar para vocês é que eu aqui, Danilo, eu consegui montar uma carteira hoje, onde a minha carteira tem ativos se correlacionando. Por exemplo, desde o começo do ano, a gente tá em julho e parece que a gente já viveu 2 anos já, né, galera? Porque aconteceu tanta coisa de janeiro para cá. Vamos recapitular algumas coisas que aconteceram aí no mercado financeiro. A gente teve lá em abril o fatídico dia lá do dia da libertação dos Estados Unidos, onde o Trump iniciou essa tarifação mundial aí, que ele pegou aquela lista lá enorme e começou a falar quais países vão ser tarifados. A gente teve a escalada da guerra do Irã, IOF aqui no Brasil. Agora as taxas de 50% também só pro Brasil aqui, onde a gente teve a isenção de alguns produtos e outros não foram isentos. Mas a gente viveu um monte de caos aí no mercado financeiro e eu posso falar para vocês que em todos dele a minha carteira total ficou positiva. Logicamente, né, pessoal, teve alguns momentos que a classe de ativos separadamente ficou negativa. Por exemplo, quando os Estados Unidos anunciou ali as taxas e depois os países anunciaram sobreposições de taxa contra os Estados Unidos. O dólar deu uma desvalorizada, caiu as ações norte-americanas, mas aqui no Brasil tava indo bem. Quando teve aqui crise política aqui do IOF, esses problemas todos, essas polêmicas todas do IOF aqui no Brasil, as ações do Brasil estavam caindo, mas lá fora já estavam subindo, porque houve negociações das tarifas, o dólar voltou a subir, o Bitcoin disparou esse ano, bateu recorde aí, chegou na casa dos 120 mil dólares. A minha carteira tem Bitcoin, então isso compensou essas quedas. Então, galera, a minha carteira, se você olhar separadamente os ativos, existem ativos e classe de ativos negativas, mas o todo passou o ano inteiro positiva. Então, turma, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês são aí, tem um perfil agressivo, quer conquistar ali rentabilidades mais altas, beleza, ótimo, legal que você quer buscar isso para sua vida. Só que assim, ser agressivo, galera, é ser agressivo com inteligência e não ser impulsivo. Você precisa montar uma carteira onde cada ativo tem o seu papel. Enquanto um empurra, o outro protege, o outro ali se resguarda o seu psicológico para quando o mercado dá essas bagunçadas aí. Então, você tem que ter esses ativos que se correlacionam, tá, pessoal? Muitos investidores acabam se frustrando aí porque eles falam, poxa, Danilo, eu escolhi os melhores ativos possíveis, os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, mas eles não se correlacionam. E aí, quando tem uma queda, cai tudo de uma vez. Ou seja, a carteira da pessoa ali estava toda montada ali na cabeça dele emocionalmente para ser agressiva, mas na verdade ela estava fora da curva, estava toda desajustada. Beleza, pessoal? Então espero que tenha feito sentido para vocês aí. Utilizem, correlacionem ativos. Se você tem dificuldade para entender como correlacionar esses ativos, eu vou estar deixando os meus cursos abaixo, onde eu ensino muito sobre isso lá. E além disso, galera, eu te convido a se inscrever no canal, principalmente se você gostou. Faz esse esforço aí por mim, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo que vai estar saindo por aí. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo ou sua amiga que fala que é toda agressiva, toda agressivão lá, sua amiga agressiva na TPM, mas vê ali o Ibovespa cair 2% já desmaia. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!